Oi, eu sou Isabel e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre detalhes e alguns significados e principalmente sobre o final do filme Aniquilação. A proposta desse vídeo nada mais é do que explicar para vocês alguns detalhes e principalmente falar o que foi que aconteceu no final desse filme, porque eu percebi que muita gente não entendeu e como eu já fiz um vídeo parecido explicando o filme Mother, eu decidi retomar essa ideia e vim aqui para falar com vocês sobre esse filme que foi produzido pela Paramount, mas por problemas internos, problemas entre produtores e diretor, acabou sendo comprado pela Netflix e tá aí disponível para todo mundo assistir. Se você quiser saber mais detalhes sobre o filme em si, sobre a história e sobre outros elementos sobre essa adaptação, o link para resenha vai ficar aqui embaixo, assim você vai poder entender um pouquinho melhor do que eu tô falando nesse vídeo, porque aqui a minha ideia não é explicar de novo a história. Na Aniquilação a gente tem o famoso brilho, cintilância. Eu não lembro exatamente como eles chamam, mas é algo do gênero. Apesar de que o próprio filme explique como funciona todas as coisas ali dentro da cintilância, do brilho, dessa coisa alienígena que surgiu ali no planeta Terra e está se expandindo cada vez mais. Esse é o primeiro ponto, é o nosso ponto de partida para explicar o que acontece ali naquele filme. O que acontece ali dentro da cintilância, do brilho, aquela força, energia alienígena que os personagens não conseguem entender muito bem, é o fato de que tudo que está ali dentro vai ter o seu DNA refletido, refratado, de novo e de novo. Ele fica indo e voltando em todas as direções. E isso vai fazer então com que as coisas ali dentro comecem a tomar formas nunca antes vistas, porque o que acontece é o seguinte: o DNA de uma pessoa pode se recombinar com o DNA de um crocodilo, por exemplo. O DNA de um tubarão pode se recombinar com o DNA de um crocodilo. O DNA de plantas pode se recombinar com o DNA de pessoas e assim, muitas coisas estranhas e bem interessantes começam a acontecer ali dentro. Assim a gente vai descobrir que a cintilância nada mais é do que um grande laboratório sem ninguém tomando conta, que vai recombinando todas as coisas que estão ali dentro e que vai se expandindo e que vai criando de certa forma um novo mundo ali dentro, porque todo tipo de ser, todo tipo de coisa existe ali e a gente vai descobrir isso aos poucos junto com os personagens principais desse filme. Sabendo disso, então a gente vai entender melhor por que certas coisas aconteceram, como por exemplo, outra cientista que tinha lá alguns problemas e que vai se recombinar de uma forma totalmente diferente, que em vez de se recombinar com animais, vai se recombinar com plantas. Ela vai de certa forma se transformar em uma planta. O que nos faz pensar então o que aconteceria caso as pessoas, diversas pessoas, fossem recombinadas ali dentro. Porque o que a gente percebe é que várias coisas acontecem, mas aquelas pessoas que estavam ali o tempo todo, que ficaram mais tempo dentro da cintilância, que foram ali então recombinando o seu DNA e que não morreram por conta das criaturas e das coisas que acontecem ali dentro, se recombinaram de uma forma um tanto quanto diferente daquelas que acabaram morrendo por conta de alguma criatura. Eu confesso que eu não vi muita gente falando sobre essas diversas reconfigurações, mas eu fiquei bastante encucada, porque o filme dá a entender que cada pessoa se reconfiguraria, se transformaria em algo totalmente diferente da outra pessoa. E isso, de certa forma, parece estar ligado a quem aquela pessoa é e as coisas que ela passou antes de entrar ali dentro da cintilância. Eu digo isso porque o próprio filme vai dar uma pincelada de que todas as pessoas que entravam ali tinham algum problema, eram pessoas quebradas de certa forma. Cada pessoa que entrou ali ou não tinha mais nada a perder ou já vinha sofrendo tanto na vida que no momento em que ela entra ali, de certa forma, era como se ela esperasse nunca mais voltar, porque
nos faz pensar em todas as possibilidades de pessoas que entraram ali, em todas as coisas que a gente viu que aconteceu ali, em todo tipo de recombinação que aconteceu. Porque existe bastante recombinação ali naquele filme. Uma vez que a gente entende o que a cintilância é e o que ela faz, a gente vai então outro detalhe do filme, que é justamente a transformação. Que esse filme vai mostrar, de certa forma, nada mais é do que a transformação da vida ao longo da própria vida, digamos assim. Apesar de tudo ali acontecer muito rápido, da cintilância se expandir de forma muito rápida, ela vai mostrar muito bem as transformações, a evolução de toda espécie, de todo formato de vida em outro formato de vida, em outra espécie de animal ou de planta. Se a gente pensa numa das primeiras cenas que aparecem nesse filme, que é justamente a transformação de células, o conhecimento que a personagem principal possui, a gente vai perceber que, na verdade, o filme vai trazer muito bem o fato de que toda vida, toda espécie de vida se transforma, evolui. Não necessariamente vai continuar a mesma para sempre. E isso inclui também a própria existência humana. Os humanos não vão continuar da mesma forma como a gente conhece hoje para sempre. Eles vão evoluir, eles vão se transformar, talvez em alguma coisa boa, talvez em alguma coisa ruim, não se sabe. Mas eles vão continuar evoluindo, vão continuar se transformando até deixarem de ser humanos e se transformarem em alguma outra coisa. De certa forma, o filme vai tratar justamente disso, a evolução e a transformação de tudo que se conhece em algo novo. Sabendo então que tudo não passou de uma espécie de transformação, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que aconteceu no final. Tudo começa quando a nossa personagem principal chega então ao farol e descobre o que realmente está acontecendo ali. Ela vai chegar então no ponto em que aquela forma de energia atingiu a Terra e começou então todo esse rebuliço que a gente vê ao longo do filme. Ela vai descobrir que o marido dela, aquele cara que tinha sumido durante muito tempo e que simplesmente reaparece, na verdade não é o marido dela. Isso vai ficar bem claro quando a própria personagem principal entra lá naquele buraco com umas coisas estranhas acontecendo e um clone, uma espécie de duplicata dela mesma é criada. A gente vai entender então que, na verdade, aquele marido dela, que não é marido dela, que tá lá fora, não passa de uma duplicata de quem ele era. E por conta disso, ele não é mais quem ele era, ele é outra coisa. Ele é aquela espécie alienígena que ninguém entendeu muito bem o que realmente é e o que realmente quer ali no planeta Terra, mas que conseguiu sair da cintilância. Só que o que acontece com a personagem principal é diferente do que acontece com o marido dela. Por quê? Quando a personagem entra lá naquele ninho da cintilância, lá onde tudo começou, vai surgir então a duplicata da personagem. Depois disso, a gente vai ver ali uma espécie de dança moderna acontecendo, que nada mais é do que a duplicata aprendendo os trejeitos, movimentos, copiando realmente a personagem principal. Só que a gente vai ver, e o filme mostra muito bem isso, que na verdade a personagem principal consegue matar a sua duplicata. Então quando ela sai, ela continua sendo ela mesma. Mas a gente vai descobrir que apesar da personagem principal ser ela mesma, ela não vai ser mais ela mesma no momento em que ela sai da cintilância. E aqui estou eu para explicar por quê. A personagem não é mais ela mesma justamente por conta de tudo que acontece ali nos domínios da cintilância. Como ela ficou muito tempo ali dentro, o DNA dela se recombinou diversas vezes com outras coisas, porém isso não afetou o que ela era no exterior, a aparência física dela. Então quando ela sai, ela continua sendo, de certa forma, quem ela era antes, mas ela não é, ao mesmo tempo, quem ela era antes, justamente pelo fato de que tudo dentro dela foi recombinado, transformando ela em outra coisa que não é a mesma coisa que o marido dela, que na verdade não é o marido dela, e também não é a mesma coisa
que ela era antes de entrar na cintilância. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e aproveita e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que a gente está trazendo aqui para o canal da Estante Diagonal. E aproveita e me conta aí nos comentários o que você achou do final de Aniquilação. Bom pessoal, então é isso, um beijo e até a próxima!